A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, aqui de Telêmaco Borba, Paraná, no qual nós moramos aqui e pastoreamos a igreja ali, a Assembleia de Deus do bairro São Jorge, que tem nosso pastor presidente do nosso campo, pastor Samuel Azevedo dos Santos. É uma alegria imensa poder gravar com vocês a lição de jovens. Hoje já é sábado à tarde, praticamente 4 horas da tarde, e nós estamos gravando a aula que é para amanhã. Mas, como já de costume, vocês que já se inscreveram no canal, vocês que têm assistido os meus vídeos, sabe que é o tempo que nós temos, e esse tempo, sábado, para gravarmos o vídeo. Daqui a pouco vamos gravar, se Deus permitir, também o vídeo dos adolescentes. E o vídeo juvenis já está gravado. Peço para você dar o seu like, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar, e aí eu estarei te agradecendo muito pela ajuda. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Abraço a todos os meus amigos que têm acompanhado, os meus irmãos que têm nos ajudado a divulgar, pastor Rafael Cagé, um abraço, professora Maria, irmão Daniel e todos ali da Assembleia de Deus do bairro São Jorge e todos que estão se inscrevendo no canal. Abraço, pastor Marcos Tedesco, que fez um comentário no meu canal lá, tem nos ajudado, e breve, pelo que eu fiquei sabendo, será a lição de jovens que ele escreveu, que nós estaremos comentando aí. Vai ser uma alegria imensa comentar do meu amigo pastor Marcos Tedesco, pastor Ted. Nós vamos entrar com a lição, pessoal, lição número 11, e a semana foi tanto corrida com as aulas, e infelizmente também eu perdi um amigo meu, irmão Jacques, pastor Jacques. Esse irmão, pense no irmão espiritual, pense no irmão abençoado por Deus, pense no irmão que era uma bênção, e infelizmente ele veio a falecer nessa pandemia. Foi muito triste assim. Isso faz aproximadamente uns 4, 5 dias, e ainda estamos tristes pelo fato. Mas era um homem abençoado por Deus, um homem usado por Deus, que deixou legado e fez muito, me ajudou muito, e era um irmão muito espiritual, né? Muito espiritual. Mas vamos lá, estejam nos ajudando a orar pela família do irmão Jacques. Lição número 11. A mulher samaritana. A diferença que a água da vida faz. Essa é a diferença, esse é o tema da lição. O texto do dia está escrito assim: E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, já um testemunho aqui a respeito de Jesus, Messias, do Salvador. A síntese: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Olha aqui que maravilha. Nós vamos continuando aqui a lição e vamos ver o que está escrito aqui. O texto bíblico, ele está escrito ali no Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 15. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 15. E o início do texto ele vai dizer assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Temos falado sempre a respeito de Samaria, que era um lugar que os judeus ali não eram bem-vindos e não gostariam de passar ali, por causa esse contato com os samaritanos, essa briga com os samaritanos, vamos dizer assim, essa contenda entre judeus e samaritanos. Então os judeus não se conversavam com os samaritanos. Isso já da história lá, que nós sabemos, de toda a história das tribos, das divisões, e aí entra a história dos samaritanos, que nós já comentamos em algumas outras lições, mas que eles não se conversavam, não tinham conversa, não tinham diálogo. E aqui nós vemos a introdução, o evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus,
quando ele passa por Samaria, naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço. E aqui diz, e quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. O interessante aqui, pessoal, não significa que nós evangélicos, nós cristãos, devemos quebrar protocolos assim, mas aqui há uma diferença. Quando são quebras de protocolos que o homem coloca, mas quando o Senhor direciona para uma quebra de protocolo que não vai causar escândalo e vai ter um porquê, é algo tremendo. E o nosso Deus é um Deus que faz o homem quebrar protocolos muitas vezes. Nós protocolamos tudo. O sistema protocola tudo. A organização é assim. Mas algumas vezes o nosso Deus, ele faz nós quebrarmos esse protocolo para fazer algo sobrenatural, algo tremendo, algo maravilhoso, algo que vai causar um impacto. E essa conversa com a samaritana já foi algo que trouxe um impacto. Foi algo que já trouxe assim e que conversa é essa com a samaritana? E que papo é esse? Até a própria samaritana, você sendo judeu, o senhor sendo judeu, conversando com uma samaritana? Como assim? E pedindo água para beber ainda? Então, aqui nós vemos nessa introdução uma quebra de protocolo. E aqui diz que o impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que vivia, a ponto do Senhor dizer aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. E é interessante isso daqui aplicando para nós. As terras já estão brancas para a ceifa, isso é um chamado para nós da igreja, para nós dentro das quatro paredes, termos essa nossa saída para fora das quatro paredes e fazendo a obra do Senhor sem escândalo, sem problemas, com obediência. E nós vamos fazer a obra do Senhor, sim. Tá. Primeiro tópico, ele vai dizer assim: no caminho para a Galileia, uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus. Precisava passar por Samaria. E esse precisar passar por Samaria é algo que chama-nos a atenção, que nós às vezes precisamos sair do nosso comodismo. Não era o caso de Jesus. Jesus não era acomodado, não. Mas nós precisamos sair do nosso comodismo, precisamos passar por Samaria, precisamos ir em encontro aos pecadores, precisamos quebrar protocolos às vezes e precisamos passar por Samaria. O povoado por onde Jesus passou, Sicar, era o local que Jacó dera a José, no qual tinha um poço, e esse servia de abastecimento de água para as pessoas e animais daquela região. Então era o poço de Jacó. O poço de Jacó, conhecido aí, aonde servia de abastecimento para aquela região, para aquelas pessoas, para os animais, para a região. Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para a região da Galileia, um ambiente repleto de influência gentia, e nesse caminho passou por Samaria. É possível que houvesse outras rotas para que o Senhor fosse para a Galileia, é possível, mas João registra: é necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade, ou seja, o Senhor levando as boas novas de salvação e precisava passar, porque precisava, tinha uma pessoa lá que necessitava ouvir, tinha uma pessoa lá que ela iria ouvir e iria ter uma mudança na vida dela. Então era necessário passar por Samaria. E aqui diz que havia uma grande obra aguardando Jesus na região. E aí, essa obra que era necessário ele passar por lá e que foi conversar com uma samaritana. E aqui nós vemos, se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria a sua chegada traria alegria não apenas para uma mulher, mas para muitos samaritanos que ouviram a mensagem da própria mulher que contou e para todos, e eles receberam com alegria. E interessante é que às vezes nós vemos que o próprio povo não recebe com alegria aquilo que é determinado para eles. Isso nós vemos até no Evangelho de João, no capítulo de número 1 mesmo, que ele veio para os seus e os seus não receberam.
Aí nós podemos observar que o verbo se fez carne, habitou entre nós e os seus não o receberam. Aí nós olhamos a história dessa mulher samaritana, não conversava com judeus, ficavam de longe, não tinham conversa, diálogo nenhum, eram inimigos mortais, vamos usar essa palavra aqui, e teve esse episódio. Subtópico 2 diz assim: uma mulher trabalhadora. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa, e dita por João que o encontro com Jesus que a samaritana deu a quase a hora sexta, perto do meio-dia. Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre os seus ombros, e é difícil voltar com esse cântaro cheio. A samaritana não foi ao posto saber da vida das pessoas, coisa que infelizmente é comum as pessoas se juntarem para falar mal dos outros, para saber da vida dos outros, mas para fazer a obra, a hora que é para fazer a obra, ninguém pode, ninguém tem tempo, não dá tempo. Mas para parar para conversar, uma rodinha de conversa, cafezinho, chimarrãozinho e algo parecido, até se reúnem para falar mal dos outros. Se você tomar um café e um chimarrão e falar das bênçãos, aproveita. Mas, tá, continuando aqui, uma mulher ciente dos costumes da época. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco d'água, a mulher fez o primeiro questionamento. Como um judeu viria pedir água para uma mulher samaritana? Como tu, sendo judeu, pede água para mim? Então foi a pergunta que ela fez, demonstrando a desunião aqui dos judeus e dos samaritanos. Samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas impuras, porque foi misturado o povo e nasceram os samaritanos e não eram os judeus puros, então eles eram considerados impuros, não se misturavam. E aqui diz que foi em Samaria que o rei Acabe instalou o templo a Baal. Vale lembrar da conversa de Jesus com um doutor da lei que desejava saber quem era o seu próximo, ao que o Eterno contou uma parábola onde um samaritano, misericordioso, personagem e tal, que ajudou, que era o bom samaritano, fez essa grande ajuda, essa misericórdia, que os autores, que aqueles que, o sacerdote, o levita, que poderiam ajudar, não ajudaram, mas o samaritano teve compaixão daquele que não era do mesmo povo dele, não era, e ajudou. Então ele passou isso daqui. Então ele diz somente o que usou de misericórdia. Daí no tópico 2, ele vai falar aqui: água para a vida eterna. Onde, pois, tens água da vida? A segunda pergunta da samaritana é uma resposta da declaração de Jesus. E o que ele diz? Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que lhe dá água, que lhe daria água da vida? Então Jesus se apresentando ali, se você me conhecesse, aquele que está te dando a água da vida. E aí diz aqui, Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas. E dentre as perguntas, ela fala: mas eu quero beber dessa água, já que não vou ter mais sede. Ela não estava compreendendo. Uma fonte de águas vivas só pode ser usufruída por alguém que teria acesso a ela. Jesus não tinha um balde, um cântaro, não tinha uma corda para puxar água, não. Como iria oferecer água viva? A mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu, do lado de um poço, num poço dos samaritanos. E aqui diz que sem os instrumentos necessários. E ela ficou assim, sem entender. Daí diz aqui que ofereceu a ela uma água para saciar a alma dela. Na verdade era a água da vida. Não é essa água que você está vendo aqui. Daí, nessa pergunta que ele oferece a água da vida para ela, que ela parece que até foi ingênua, mas quero beber então dessa água. Imagino eu assim, então não vou precisar mais ir no cântaro buscar, também não vou ter mais sede, me dá essa água aí. E aí Jesus ofereceu como sendo a água da vida. Se você conhecesse que está te oferecendo essa água. E aí, diz no subtópico 2 do tópico 2, diz assim: és maior que o nosso pai Jacó? A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica a respeito de Jacó, o poço de Jacó, a história de Jacó. E aí ele tinha recebido a primogenitura, enganando o pai, Isaac, que estava velho e cego, e ainda colocou Deus na história. Quando questionado porque havia retornado tão rápido da caça, tal, a história de Jacó, né? A história de Jacó, quando Esaú, que era o dono da primogenitura, mas Jacó, usurpador, já era o nome dele, passou o pé, usurpou o lugar de Esaú e recebeu a bênção. Então essa mulher samaritana conhecia essa história aqui.
Para a mulher samaritana, a grandiosidade de Jacó era inegável. Seu ponto de referência é redirecionado por Jesus, quando ele diz que quem bebesse da água daquele poço teria sede novamente. Ou seja, esse poço de Jacó aí ainda terá sede. Mas Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa no ponto principal. A sede que só pode ser saciada nele. Jacó deu a eles um poço, Jesus lhe oferecia a possibilidade de terem água da vida, a vida eterna, fonte de águas inesgotáveis na vida deles. Então é esse oferecimento que Jesus fez à mulher que conhecia a história de Jacó. Não tenho marido. E aqui diz que ela está ali, pergunta se ele é profeta, faz um interrogatório para Jesus, faz uma conversa com Jesus, e aqui diz assim: é impressionante como Jesus se preocupa, mas não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva. No desenvolver daquele diálogo, o mestre diz à mulher que chama seu marido. Ela fala, não tenho marido. Daí ele fala, bem, fala tu, tal, você não tem mesmo, o que está com você ainda não é seu marido. Tanto que ele diz aqui, ó, pois tinha um relacionamento com um homem possivelmente casado com outra mulher. Quando ele fala assim, e o que você está não é seu marido. Como um judeu estranho naquela aldeia, poderia saber que a mulher havia passado por 5 maridos, 5 casamentos. E o que ela estava tendo relacionamento não era marido dela. E é quando ele fala essa intimidade, isso da vida dela, de uma samaritana, ele um judeu, ela observa e ela leva um susto, porque, peraí, esse cara aí, vou usar minha linguagem, que esse cara aí, hoje esse senhor é um profeta para saber da minha vida, de como que eu tenho levado essa vida, só pode ser. Daí diz aqui que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve rupturas. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. Tá, aqui fala que de repente, né, essa mulher poderia ter passado por essa situação. Diz aqui, ó, o relacionamento que tinha naquele momento não se enquadrava dentro da orientação de Deus, segundo o comentarista aqui da lição. E aqui diz assim, mas também de completar o que está faltando. Jesus não condenou a mulher, não condenou, mas na busca pelo amor conjugal, mas deixou claro que aquele relacionamento não trazia reconhecimento para ela. Estava errado. Ele explicou para ela. No tópico 3, ele diz assim, este é verdadeiramente o Cristo. Por quê? Porque aqui diz que veja que és profeta. Quando ele contou a história dela, o marido, 5 que ela teve, o que ela estava que não era marido dela, ela observou assim, se conhece minha vida. Então ele é profeta. E aqui diz, Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, que ele é um profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como que ele era, como aqui ele era samaritano e tinha demônio, que era Beelzebu, que expulsava demônios por Beelzebu, que ele era comilão, beberrão, amigo de pecadores. Eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres, e viram milagres, não entenderam e criticaram Jesus. Criticaram. Isso nos ensina também que Deus pode estar te usando e incrédulos não acreditarem, incrédulos falarem, deixa com Deus, isso importa é fazer a obra do Senhor. A samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham, capacidade de saber certas informações pelo Espírito de Deus, por isso que ela fala que era profeta. E aqui nós vemos no subtópico 2, uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto, fala a adoração ao Deus eterno. A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado a adoração a um local de culto. O Monte Gerizim contrastava com Jerusalém, o Monte Gerizim. Mas aqui eu vejo também algo assim, aquela mulher meio fazendo assim, és profeta? Então me responde, qual que é o melhor lugar para adorar? Dá a impressão que quis colocar Jesus na parede. Dá a impressão, eu lendo, eu tenho essa impressão, que quando ela observa Jesus, mostrou toda a vida dela, que ele sabia, ela, veja que é profeta. Então me diga, aonde que é o melhor lugar para adorar? De repente ela poderia estar com um desejo enorme de adorar? Sim, poderia. Mas, além disso, ela poderia falar assim, então me fale qual é o melhor lugar. Para ver se ela falava mal do Monte Gerizim, se de repente Jesus falava mal, como os outros falavam mal da região de Samaria, como os samaritanos, como os judeus falavam dos samaritanos, no lugar do samaritano é imundo, por exemplo.
De repente poderia ser isso. De repente poderia ser isso. Mas Jesus dá uma resposta aqui tão maravilhosa, porque ele diz assim, ó, e Jesus é maravilhoso, né? Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Primeiro colocou ela no lugar, falou, ei, primeiro vem para os judeus a salvação. Se você quer que eu escolha alguém e tal, não, primeiro veio para os judeus. Daí diz assim, e a seguir mostra que Deus procura adoradores e não necessariamente adoração. A adoração existia, mas geralmente era mecânica, baseada em rituais. O próprio Jesus, em outra ocasião, mencionou o profeta Isaías. Porque esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta longe de mim. A gente vê isso no tempo de hoje. Falam tanto, falam em língua, da glória, aleluia, e estão longe da presença de Deus. O ritual da adoração era respeitado, mas o viver de acordo com a vontade de Deus havia sido substituído pelo afastamento para com o Senhor. O culto havia se transformado numa forma de manifestar uma tradição cultural passada de pai para filho. O mesmo ocorre em nossos dias. Não pode ocorrer, ocorre em nossos dias. É possível que algumas pessoas cultuar no santuário e fora dele, ter uma vida que não corresponda à adoração lá dentro da igreja. Vemos isso em qualquer lugar. Jesus não disse que a adoração não poderia ter uma ordem. A liturgia faz parte do nosso culto. Tá, mas aqui, nessa explicação eu não quero tomar muito essa linha dessa explicação do comentarista aqui. Não estou dizendo que está errado, não é isso. Mas eu quero tomar uma linha minha aqui. Jesus, quando fala dos verdadeiros adoradores, ele demonstra em palavras mais simples e práticas aqui. Jesus demonstra que tanto fazia no Gerizim como fazia em Jerusalém. Se você adorasse lá, ou adorasse aqui, ou adorasse em qualquer lugar, importava que os adoradores adorassem o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os adoradores. A Bíblia diz isso, o texto bíblico diz isso. Então Jesus está demonstrando o que para ela? Você pode ser uma adoradora. Você não precisa ir em Jerusalém. Você não precisa ir no Gerizim. Basta você ser verdadeira adoradora. Porque o Pai procura. Com essa palavra, Jesus demonstrou para ela, eu sou judeu, mas eu estou falando o que é real de uma adoração. Eu não estou desprezando o Monte Gerizim e não estou falando mal lá de Jerusalém, mas eu estou te dando uma explicação que você pode adorar em qualquer lugar. Daí diz assim, eu vou pegar o finalzinho aqui, o que Jesus deixou patente que o nosso culto a Deus deve ser entregue por inteiro. Está aí em espírito e verdade, sem máscaras. Não essa máscara da pandemia, porque já existiam muitos que já usavam máscaras sem estarem no culto. Sem essa pandemia já era máscara que as pessoas não enxergavam, mas eram máscaras. E muitos usam a máscara por causa do vírus, mas usam a máscara também de um crente que não é realmente um crente. Vinde e vede. A conversa que aquela mulher teve com Jesus a impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos. Quando ela ouviu aquelas palavras sábias daquele homem que conhecia a vida dela, daquele homem que ofereceu a água da vida, daquele homem que explicou para ela que os adoradores tanto fazia o local, ela foi e anunciou. Diz aqui, os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus. Ao fim do encontro pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali 2 dias e foi reconhecido como verdadeiramente o Cristo, o Salvador, pessoal. Olha que tremendo. Um povo que os judeus rejeitavam e os judeus que daquela época que rejeitaram Jesus, o Messias, agora estavam querendo que Jesus ficasse lá. Veja que